Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, sejamos gratos por mais um dia, glória a Deus. Deixa eu só ajeitar aqui o volume desse celular, que todo dia eu me esqueço, deixo no mínimo. Esse é mais um dia que o Senhor nos deu, portanto sejamos gratos. Hoje, dia 30 de julho de 2026, vamos para mais um devocional, mais um café com palavra, para a glória de Deus. Está tarde para o café, mas nunca é tarde para a palavra, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje o nosso devocional tem como título Amizades que transformam. Tem amizades que acrescentam na nossa vida, tem amizades que nos levam para perto de Deus, tem amizades que nos inspiram, tem amizade que são uma bênção nas nossas vidas. Glória a Jesus por essas amizades. E chegamos no capítulo 8 do livro de Neemias. Boa noite, minha amada, paz do Senhor, irmã Carla. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Neemias capítulo 8, depois de Neemias ter reedificado o templo, reorganizado, aliás, o templo não, os muros, ter reconstruído, ter reorganizado as finanças do povo, ter estabelecido regras sociais. Depois dele ter feito tudo isso, agora vem a restauração espiritual. Porque toda restauração só é completa se também houver a restauração espiritual. Não basta nada ser próspero, não adianta ter boas casas, bons carros, se não tiver uma restauração espiritual, uma proximidade com o Senhor, se isso não lhe levar para perto de Deus. E o capítulo 8 de Neemias descreve um grande avivamento que acontece ali no meio daquele povo espiritual, um grande avivamento espiritual em Jerusalém, focando na leitura da palavra de Deus. Essa leitura da palavra de Deus, ela gera choro pelo reconhecimento do pecado e restauração da alegria, porque avivamento só vem pela palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera fé no coração e é ela que traz arrependimento genuíno. Então, o verdadeiro avivamento, o avivamento mesmo de fato, ele só vem se for pela palavra de Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Martinha, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória seja dada ao Senhor. Como sempre nós fazemos, dividimos o capítulo em alguns pontos para ficar uma forma mais didática e de mais fácil entendimento. E o primeiro ponto desse capítulo 8 é exatamente isso: a leitura e o ensino da lei, da palavra de Deus. A reunião do povo, todo o povo se reuniu como um só homem, o texto diz. Eles estiveram juntos na praça como unânimes, no mesmo entendimento, na mesma sede, na mesma fome de justiça, com o mesmo anseio no coração de ouvir a palavra de Deus. E eles se reuniram diante da porta das águas. Isso não é só um acontecimento por acaso, não. A porta das águas, as águas simbolizam a palavra que limpa, a palavra que vivifica, a palavra que transforma. E eles se reuniram na praça de frente da porta das águas, exatamente porque é a palavra que limpa o nosso coração e a nossa alma. Glória a Deus. Em seguida, Esdras fica numa tribuna, em um púlpito que eles mesmos fizeram para ele. E ele era sacerdote e escriba. E ele leu o livro da lei de Moisés em voz alta, desde o raiar do sol. A palavra de Deus diz que foi desde muito cedo, ou seja, de madrugada. Ele começou a ler a palavra de Deus até o meio-dia, cerca de 6 horas. Esdras passou lendo a palavra de Deus. E ele teve o apoio dos líderes. Ele ia lendo e os levitas, os líderes, eles ajudavam o povo a entender. Por quê? Porque Esdras lia em hebraico.
E o povo que voltou do cativeiro não sabia mais falar hebraico. Eles falavam o aramaico. Então os levitas e os líderes, eles iam traduzindo para o aramaico, para que o povo pudesse entender o texto bíblico. Que coisa linda! Trabalhando em sintonia, trabalhando em o mesmo sincronismo, trabalhando em o mesmo propósito, sacerdote e liderança. Que maravilha, que ensino para as nossas vidas. Segunda parte desse texto é o quebrantamento e a alegria. Quando essa palavra começou a ser lida, quando os levitas começaram a explicar, isso foi trazendo sobre o povo um quebrantamento genuíno. Por quê? Porque o povo percebeu o quanto eles tinham pecado contra o Senhor. E a leitura da palavra foi trazendo arrependimento para o coração daquele povo. Eles começaram a ouvir a palavra e a palavra foi trazendo arrependimento. Quando eles perceberam, havia um choro coletivo, toda a congregação, e o texto faz questão de dizer que tinha homens, mulheres e crianças, todos que eram capazes de entender, ou seja, as crianças que já tinham entendimento para entender a palavra, estavam todos reunidos, apesar de no templo não poder entrar, como foi em praça pública. Então eles tiveram todos acesso a ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra, ao ouvir, ela gera fé no coração, porque a fé vem pelo ouvir, do ouvir da palavra de Deus. Então isso foi gerando um choro coletivo. Ao ouvirem e entenderem as palavras da lei, o povo começou a chorar por perceber que haviam desobedecido os mandamentos do Senhor e que tinham pecado contra Deus. Aleluia! Quando eles entendem isso, tanto Neemias, como Esdras, como os líderes, dizem àquele povo: olha, eu sei que vocês estão chorando porque vocês estão arrependidos, mas hoje não é dia de chorar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias, Esdras e os levitas orientam o povo a parar de chorar e dizendo para esse povo: olha, a alegria do Senhor é a nossa força, portanto, não se entristeçam, se alegrem, porque a alegria do Senhor nos fortalece para continuar. Versículo de número 10 do capítulo 8. Aí depois deles terem, primeiro, ouvirem a palavra, depois terem quebrantamento e choro, depois a alegria do Senhor que fortalece, que traz renovo, que traz força para o povo. Aí veio a festa e a partilha. O dia que começou com lágrimas, o povo passou, irmão, 6 horas. 6 horas de pé, pegando sol quente, calor, mas o povo não arredou o pé, porque a alegria de ouvir a palavra, tanto tempo que eles não ouviam a palavra. E ali Esdras lê a palavra durante 6 horas, e o povo não arredou o pé dali. E o dia se transformou em festa. O dia que começou com a leitura da palavra, que virou choro, que trouxe arrependimento, se transformou em festa. Aleluia, glória a Deus. Em uma grande celebração de alegria, com banquetes. Aí Neemias vem dar uma ordem: olha, gente, vocês vão fazer festa, faça festa com muita alegria, com um grande banquete, porque depois de um culto bom, a gente tem que ter festa dentro da nossa casa. Aleluia. Aí ele diz: vocês devem compartilhar o pão com aqueles que não têm nada pronto, aqueles que não deu tempo de fazer nada, e você que tem, compartilhe com aquele que não tem o que você tem preparado. O dia terminou com festa e compartilha de pão. Com o compartilhar do pão, aleluia, louvado seja para sempre o nome do Senhor. E por último ponto, a festa dos tabernáculos. Ao ouvir a palavra, eles entenderam que desde o tempo de Josué, quando Josué ocupou a terra de Canaã, nunca mais eles tinham feito a festa dos tabernáculos, que era uma ordem dada pelo Senhor a Moisés, que começou a ser feito no deserto e deveria ser feito até o dia de Cristo. Então eles entenderam que eles não tinham mais feito essa festa. E o
a palavra, ela gera no nosso coração obediência. Então, a palavra precisa gerar no nosso coração obediência, não apenas obediência prática. No dia seguinte, os líderes descobriram na lei a ordem para celebrar a festa dos tabernáculos. Então eles começaram no dia seguinte. E eles passaram 7 dias nesta festa. E a ordem dessa festa dizia que eles deveriam construir cabanas e habitar nessas cabanas durante os 7 dias da festa dos tabernáculos. Então o povo cortou ramos de árvores, construiu essas cabanas nos telhados das suas próprias casas, dos pátios, nas praças, aonde tinha um espaço, eles construíram essas cabanas e eles permaneceram morando nessas cabanas durante os 7 dias da festa. Para quê? Para se lembrar de quando eles estavam no deserto, que Deus os protegeu e supriu cada uma das suas necessidades. E durante os 7 dias da festa dos tabernáculos, todos os dias, Esdras leu a palavra de Deus para aquele povo. A palavra continuou sendo lida todos os dias da festa, resultando em grande alegria e renovação da aliança do povo com Deus. Porque a palavra de Deus, ela gera renovação de aliança e restauração das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, minhas amadas e amados irmãos que entraram aí depois que nós já havíamos iniciado o nosso devocional. Eu fiz aqui 4 aplicações de Neemias 8 para as nossas vidas. A primeira aplicação na nossa vida, o que deve ocupar a centralidade é a palavra. A centralidade da palavra nas nossas vidas, ela deve ter prioridade, ela deve ser primordial nas nossas vidas. Que o Senhor nos conceda fome pelas Escrituras, como esse povo estava. Esse povo passou 8 horas, aliás, 6 horas, em pé, ouvindo a palavra de Deus e não arredou o pé. Busque a Bíblia com essa mesma disposição que esse povo tinha de ouvir a palavra. Busque também entendimento. Não adianta simplesmente você ler. Você precisa buscar entendimento. Não basta apenas ler mecanicamente. É preciso estudar. É preciso conhecer. É preciso buscar fontes de ensino. E depois que conhecer, aplicar essa palavra na vida e viver. Esse é o primeiro ensino de Neemias capítulo 8. Segunda aplicação de Neemias capítulo 8 para a nossa vida é mudanças de comportamento. Não dá para a gente dizer que conhece a palavra e não mudar o comportamento. Continuar do mesmo jeito, com as mesmas práticas. Precisamos mudar o nosso comportamento, porque a palavra ela gera mudança de comportamento. Nós acabamos de chegar do culto de ensino. E ali no culto de ensino, o pastor falou sobre Cristo como Messias. E ele terminou o ensino desta noite dizendo que nós precisamos passar por uma metanoia, ou seja, por uma mudança de mente. Porque a palavra de Deus e a presença de Cristo na nossa vida, ela precisa trazer mudanças. Se realmente nós estamos em Cristo, se a palavra de Deus habita em nós, nós não podemos ser as mesmas pessoas que nós éramos antes. Por quê? Porque a palavra ela gera arrependimento genuíno. Quando o povo começou a ouvir a palavra, o povo começou a chorar. E chorava em uma só voz. A Bíblia diz que era como um só homem, todos chorando ao mesmo tempo, pelo arrependimento que a palavra gerou no coração deles. Um arrependimento genuíno, por perceberem que estavam pecando contra o Senhor. A palavra também precisa gerar em nós a obediência imediata. A verdadeira fé, ela gera uma ação rápida. Quando o povo percebeu que através da palavra eles não estavam praticando a festa dos tabernáculos, eles foram praticar imediatamente, já no outro dia. Eles não foram esperar para o ano que vem. Eles já começaram a praticar a palavra. Por quê? Porque a palavra, quando nos confronta e quando nós obedecemos essa palavra, a verdadeira fé, ela gera uma ação imediata, uma ação rápida. Imediatamente a gente começa a dar frutos de arrependimento, porque a gente ouviu a palavra e ela gerou no nosso coração mudança. A terceira aplicação
desta palavra, de Neemias 8, é o poder da alegria de Deus. Quando nós temos um encontro com a palavra, nos alegramos em Deus, esta alegria traz força sobre as nossas vidas. Essa alegria tem força, tem poder. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, foi o último livro que nós estudamos aqui no nosso devocional. Por 16 vezes ele fala a palavra alegria em 4 capítulos. E ele diz ali: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Devemos ter a palavra de Deus, não só como alimento para as nossas vidas, do nosso coração, mas também como um alimento emocional. A palavra de Deus, ela traz estabilidade. Nós precisamos entender, através da palavra, que a nossa estabilidade, ela não depende de circunstâncias, ela depende única e exclusivamente de quem Deus é. E Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro presente nos tempos de angústia. E Ele é a nossa alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! A palavra também, ela traz equilíbrio espiritual. Existe tempo de chorar pelo erro que a gente cometeu. A gente tem que chorar realmente arrependido pelo que a gente fez. Mas depois que a gente confessa diante do Senhor, a Bíblia diz que a gente alcança misericórdia. Então deixa o choro para lá e vai celebrar o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus, ele deve resultar nas nossas vidas em celebração e alívio, não em uma culpa eterna. Quando você de fato recebe o perdão de Deus, você não vive mais chorando pelo pecado do passado. Porque o perdão de Deus, ele traz alívio, ele traz alegria para o nosso coração. E a gente não pode viver em uma culpa eterna. E a última aplicação que nós fazemos de Neemias capítulo 8, é que depois que nós conhecemos a palavra, nós entendemos que nós precisamos viver em comunidade e devemos ser generosos. Cuidado com o próximo, é algo que o texto nos ensina. Neemias diz assim: gente, parou, não vamos mais chorar, não vamos se alegrar, porque nós estamos ouvindo a palavra. E vamos fazer uma festa, uma grande festa. E você que tem condições, divida com quem não tem. Você que tem muita comida preparada, divida com quem não preparou o alimento. E vamos fazer uma festa. A ordem de Neemias era levar alimento para quem não tinha. Isso nos ensina que crescimento espiritual deve transbordar em generosidade social. Não existe crescimento espiritual se eu não vejo o meu irmão que está do meu lado. Se eu não observo o meu próximo. Se eu não sou generoso nem com os que moram dentro da minha casa, quanto mais com os que estão morando na rua. Então, se só existe crescimento espiritual quando existe generosidade social. E por último, precisamos ter unidade na fé. O avivamento aconteceu porque eles estavam reunidos como um só homem. Era um só pensamento, era só o desejo de aprender a palavra de Deus. E quando eles ouviram, todos juntos choraram, depois todos se alegraram, depois todos fizeram festa, depois todos foram generosos. O texto termina com todos ofertando para a manutenção dos sacerdotes e dos levitas que trabalhavam na casa do Senhor. Então, houve generosidade, houve unidade de fé no coração de todos aqueles que estavam reunidos ali. Que lição o capítulo 8 de Neemias traz para as nossas vidas. Que lição cada um desses capítulos traz. Que nós possamos, se realmente estamos aprendendo essa palavra, que possamos colocá-la em prática nas nossas vidas, para a glória do Senhor. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Vamos ao nosso devocional para não ficar muito tarde. Já são 9:55. Nós vamos já terminar para a glória do nome do Senhor. Amizades que transformam é o nosso devocional de hoje. O texto é 1 Coríntios, capítulo 15 e verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: não se deixem enganar, irmãos. As más companhias corrompem os bons costumes. Em algumas traduções as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu tenho más companhias, eu tenho más conversações. As conversas não são boas nem agradáveis. Portanto, isso corrompe os bons
costumes. Não estamos destinados a viver uma vida marcada por queixas. Nós não fomos criados por Deus para isso. Pelo contrário, Deus nos criou para sermos gratos, para sermos agradecidos. Aliás, é um mandamento, é uma ordem. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, se eu não me engano, diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que nós possamos ter um coração grato. Nós não fomos chamados para viver uma vida de queixa, de murmuração, de rebeldia, de agressividade ou de desordem. Não fomos chamados para isso. Essas atitudes, longe de resolver nossos problemas, apenas ampliam as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas guerras. Se nós vivemos em murmuração, em confusão, em queixa, em agressividade, em desordem, isso só vai ampliar, aumentar os nossos problemas e as nossas guerras. É essencial, portanto, nos distanciarmos desses comportamentos e não nos deixar levar por pessoas que agem dessa maneira, que agem assim, pois somos facilmente, irmãos, todos nós, influenciados pelo meio que vivemos. Então, se alguém só reclama, só murmura perto da gente, quando é fé a gente também está reclamando, murmurando. Oh, irmãos, então a gente precisa vigiar muito as nossas vidas, porque nós somos facilmente influenciados pelo meio. Quando estamos cercados por pessoas impacientes, murmuradoras, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja dentro da nossa própria casa, seja no nosso ciclo de amigos, enfim, seja onde for, precisamos estar atentos, pois quando menos esperamos, estamos reproduzindo comportamentos negativos sem perceber. Mas o contrário também é verdade. O contrário também é verdadeiro. Quando nos cercamos de pessoas cheias de fé, de boas palavras, que fazem o bem, que falam o bem, cheias de amor, nos tornamos melhores ainda do que nós somos. Queremos ser parecidas com essas pessoas, pessoas que nos inspiram, que nos levam para perto de Deus. Lembra daqueles 4 amigos que não mediram esforços para levar aquele homem à presença de Jesus? Que nós possamos nos cercar de pessoas assim, que nos levam à presença de Jesus. Não há como avançarmos na vida ou ser prósperos se possuirmos uma mentalidade negativa e sem fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se é impossível agradar a Deus sem fé, é impossível melhorarmos a nossa vida se não tivermos uma fé verdadeira e genuína. Tiago, escrevendo, ele diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o amam. Nós precisamos ter essa fé genuína no nosso coração. Percebo que nossas amizades dizem muito a respeito de onde nós queremos chegar. Se nós queremos chegar no céu, nos cerquemos de amizades que também queiram chegar no céu. Se nós queremos chegar no céu, nos cerquemos de amizades que nos levam para perto de Deus. A vida ela é repleta de altos e baixos e é normal nós passarmos por situações que nos levam ao nosso limite, que muitas vezes nós estamos cansados, muitas vezes nós reclamamos mesmo, irmãos, porque nós estamos cansados. Tem dia que a gente está tão exausto, que a gente sente dor, que a gente reclama, a gente é humano. Não é isso, um reclamar de vez em quando, um falar de vez em quando. Não é isso, é viver reclamando, é o tempo todo reclamando. É aquele negócio daquele desenho animado dos anos 80. Ó céus, ó vida, ó azar. É isso. Nós não podemos viver desse jeito. Nós temos um Deus que cuida de nós e nos ajuda nas nossas situações, mesmo quando nós estamos nos nossos limites. O fato é que quando estamos cercados de boas pessoas, até os nossos limites ficam mais leves. Quando nós temos pessoas que nos incentivam a estar perto de Deus, mesmo quando nós estamos chegando no nosso limite, essas pessoas nos deixam mais leve, nos levam mais para perto de Deus, mais para perto do Senhor. Então, eu costumo dizer que se você quer ir rápido a algum lugar, você pode ir sozinho que você vai chegar bem rápido. Mas se você deseja chegar bem longe,
Você precisa estar acompanhado de boas pessoas, de bons amigos. Irmãos, a amizade é uma bênção, é um presente de Deus. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus. E a Bíblia diz que quem tem muitos amigos pode congratular-se. E ela continua e diz, e tem amigo que é mais chegado do que irmão. E para a glória de Deus, eu tenho esses amigos que são mais chegados do que irmão. Amigos que às vezes eu estou só o bagaço. E eu ligo para esses amigos, eu converso no WhatsApp e eu me sinto renovada, restaurada para a glória do nome do Senhor. Porque o Senhor é bom e Ele nos deu amigos, amigos que nos levam para perto deles. Deus, Ele tem uma vida frutífera para você, para mim, para cada um de nós. Deus não quer que a gente tenha uma vida improdutiva. Deus quer que nós tenhamos uma vida frutífera. Ele mesmo disse, eu vos escolhi para que deis fruto, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Para quê? A fim de tudo quanto vocês pedirem ao Pai, em meu nome, eu vos conceda. Aleluia! Glória a Deus! Então nós precisamos estar cercados de pessoas de fé, que tenham uma mentalidade transformada pela palavra de Deus, que sejam cheias do Espírito Santo, que nos levem para perto de Deus, que nos façam prosperar. E quando eu digo prosperar, não é no sentido somente material, mas é prosperar em todas as áreas das nossas vidas, sermos melhores, nos tornarmos pessoas ainda mais parecidas com o nosso Jesus. Então hoje, eu convido você a avaliar os ambientes que você frequenta, a avaliar as suas amizades, se são semelhantes àqueles 4 amigos que não mediram esforço para levar aquele homem até Jesus. Ou se são pessoas que dizem, não vai não, você não vai conseguir não. São como aqueles que estavam próximos ao cego de Jericó, que dizia, te cala, cego, ele não vai te ouvir. Como é que tem sido as suas amizades? Como é que tem sido as pessoas que estão próximas a você? Como as pessoas que estão cercando você se dirigem a você, lhe aconselham? Como tem sido isso? Então é necessário hoje você tomar decisões e escolher estar perto de pessoas que lhe levam para perto de Jesus e se afastar de tudo aquilo que impede você de ver e de viver os sonhos de Deus, os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então cerque-se de pessoas cheias do Espírito Santo, porque assim você progredirá dia após dia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A frase do nosso devocional de hoje é: há pessoas que não estão prontas para caminhar ao seu lado. Infelizmente, tem pessoas que não estão prontas. E a palavra de hoje é mentalidade. Tenha a sua mentalidade transformada pelo Senhor. Como diz lá em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com o mundo, mas passai pela renovação do vosso entendimento. Deixa eu orar por vocês para me concluir, porque eu vou fazer o Emanuelzinho dormir, que ele já está ali reclamando da vida. Deixa eu orar rapidinho por vocês para me concluir esse devocional para a glória do nome do Senhor. Obrigado você que está aqui conosco, ouvindo a palavra de Deus uma hora dessa, 10h05 da noite. Mas esse foi o horário que o Senhor nos proporcionou. E esse horário que deu para a gente fazer. E eu louvo a Deus por este horário. Deixa eu orar. Senhor amado, eu quero te louvar e te agradecer por mais um devocional, por mais um café com palavra, no qual, Senhor, tu nos lembrou do que aconteceu ali no capítulo 8 de Neemias, onde o povo foi restaurado espiritualmente através da palavra, porque é a palavra que nos restaura, é a palavra, Senhor, que traz o verdadeiro avivamento espiritual. Ó Deus querido, obrigado porque fomos lembrados também nesta noite a termos boas amizades, a estar cercado de pessoas que nos levem até a tua presença. E assim, Senhor, continua conosco, nos abençoa. Eu declaro, Pai, a minha total dependência de Ti. Sem Ti nada sou, Senhor, sem Ti nada posso fazer, Pai. Te agradeço, Senhor, porque Tu tens renovado as minhas forças para continuar e permanecer de pé. Muito obrigado. Abençoa todo o Teu povo. Visita cada um desses Teus servos que estão conosco e aqueles que ainda vão assistir esse vídeo em outro dia, em outro horário, mas que a Tua graça esteja com cada um deles. Fala, Senhor.
Fala com os teus servos e cuida de cada um deles, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Dá-nos uma noite de sono tranquilo e reparador, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Você que chegou aí no final do vídeo, você pode assistir o vídeo todo. Depois eu vou gravar ele aqui e você vai poder assistir ele todinho para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Beijo no coração de vocês.